Neste ano, 2 finais de semana, 180 questões, uma redação, sucesso de público, sucesso de crítica. Em novembro, Enem 2018. Em breve, prepare-se. Hora do Enem no ar, falando de química. O tratamento de resíduos é uma questão ambiental urgente. E o nosso convidado está preocupado com isso. Ele está na graduação e já pesquisa um método para lidar com a presença de antibióticos no esgoto. E ainda tem um projeto sobre alternativas naturais para o combate à dengue. É o estudante de Engenharia Química da UniOeste, Vinícius Calneto. Mas é só daqui a pouquinho, porque antes entra em cena a professora Natália Terra. Professora, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda, professora, Obrigada. mais uma vez. Papo reto, professora. O que os candidatos precisam saber sobre as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos? Então, Andy, muita coisa. Essa é uma matéria que cai com uma certa frequência, né? E aí eles precisam ter clareza, primeiro, da distinção entre composto orgânico e inorgânico. Depois disso, ele precisa conhecer a natureza desses compostos, algumas características no que diz respeito à isomeria ou polimeria, dentro das propriedades especificamente, como esses compostos se comportam, por exemplo, em determinados solventes, água ou solventes orgânicos, a questão do ponto de fusão e ponto de ebulição de cada um desses compostos, densidade, condutividade elétrica. Então, são vários aspectos sobre os compostos que eles precisam ter um mínimo de clareza sobre eles. E é um assunto super interdisciplinar, né? De certa maneira, sim, né? Essas propriedades que a gente chama de físicas, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, estão sendo agora aplicadas para compostos que são químicos. E a gente tem que saber relacionar essas coisas todas. Topa dar aquela revisada ali, um Lógico. esqueminha no quadro? Com certeza. Vamos Vamos lá, embora. professora. Mostra pra gente, professora. Então, eu tentei organizar aqui colocando as duas principais propriedades, ou aquelas que são mais abordadas nos exames, né? PF, ponto de fusão, PE, ponto de ebulição, que consiste na temperatura mínima necessária para que os compostos mudem de estado físico. Fusão de sólido para líquido, ebulição de líquido para gasoso. E solubilidade, como que ele se comporta quando em água, né? E aí, basicamente, tem dois critérios que são fundamentais para poder fazer essa análise. Uma é a massa molecular, o tamanho do composto, né? Pensando que os compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, primeiramente, que são aqueles formados apenas por hidrogênio e carbono, pensando que eles são apolares, né? Quanto maior a cadeia, primeiro, mais energia eu preciso para mudar de estado físico, né? Porque eu preciso de mais calor para romper essas ligações, e menos solúvel ele é em água, porque a água é um composto polar. E a gente tem uma máxima na química que a gente diz que semelhante dissolve semelhante. Portanto, se a água é polar e os hidrocarbonetos são apolares, eles não vão ser solúveis. E outro é a questão das forças intermoleculares. Primeira distinção clara, a diferença entre interação interatômica, que é entre dois átomos, e aí nós temos a ligação iônica, covalente, a metálica, e outra força intermolar, que é o que explica como as moléculas se mantêm conectadas umas às outras. E nós temos de 3 tipos. Ligação de hidrogênio, caracterizada pela presença de hidrogênio ligado a FON, que a gente fala que é a ligação da buzininha, né? F de flúor, O de oxigênio, N de nitrogênio, caracterizado por uma diferença grande de eletronegatividade, a polaridade entre os dois átomos, né, entre os dois elementos, dipolo-dipolo, que está presente nos demais compostos polares, que não se encaixam no primeiro grupo, cuja diferença de eletronegatividade existe, mas é menor, e as forças de London, que são presentes entre moléculas de compostos apolares. Então, mesmo esquema. Se é para pensar solubilidade em água polar, essas duas são mais solúveis do que essa que se coloca como pouco ou insolúvel. E uma outra coisa interessante, só para dar um exemplo, quando a gente fala no tamanho da cadeia para pensar os pontos, eu dou sempre
esse exemplo para os meus alunos, né? Eu falo assim, se eu colocar hoje para secar uma toalha de banho e a toalha de rosto, necessariamente a toalha de rosto vai secar o quê? Mais rápido. Porque eu tenho um tamanho, uma massa menor. Então, essa é a mesma lógica para os compostos. Quanto maior a cadeia, mais energia eu preciso. Quanto menor, menos energia eu preciso. Então, basicamente, vai se falar em tamanho e tipo de interação. Quanto mais forte, mais energia eu preciso para romper. Quanto menos forte ou mais fraca, menos energia eu preciso para romper. Show. Com isso em mente, já rola de fazer uma questão? Nossa, muitas coisas, muitas questões. Partiu então? Vambora. Já tá na tela. Olha lá, ó. Questão 130 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Professora, por gentileza. Posso? Vou ler o enunciado, né? Eu costumo sempre dizer que uma das maiores dificuldades dos alunos na prova é a leitura desse enunciado. Que ao mesmo tempo que tem um ponto positivo, que ela costuma trazer explicações para trazer clareza ao aluno do que está sendo tratado, eles acabam se tornando difíceis de ler, porque ou são muito longos ou usam termos que não são tão familiares. Então esse é o caso. Ele fala da cromatografia, né? Que é um método de separação de misturas. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Portanto, que não se misturam, não são solúveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos compostos de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Nem vou dizer os nomes, tá? Porque são trava-língua. Difíceis, né? A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o... Olha só, eu, se fosse aluna nessa época, eu ia ler essa questão e entrar em pânico. Porque ela explica um método que é até simples da gente explicar, né? Eu acho que eu já até em outro momento falei dele aqui. Ele separa por diferença de solubilidade, né? Mas ele vai usar termos como partição líquido-líquido, fase estacionária, fase móvel, celulose. Usa hexano, que é o nome de um hidrocarboneto, ele precisaria saber isso. Acetona, que é uma outra função orgânica, ainda para dar uma atenção, fala num número de concentração, 5% volume-volume, que é um tipo de concentração em porcentagem que os alunos costumam ter pavor. No entanto, a questão é muito simples. Ela fala numa fase móvel e numa estacionária. Ele deixa claro que a fase móvel tem hexano e que, portanto, é um hidrocarboneto apolar, e que a fase estacionária é composta por água e celulose. Ainda que o aluno não soubesse da celulose, a água é superbatido, que é um composto polar. Se ele me pergunta qual é a substância que migra mais lentamente, é aquela que não se desloca com a móvel. Portanto, é a que tem mais afinidade com a fase estacionária, que é a da água, que é a polar. Então, vai ser mais afim com a fase estacionária a substância que também for mais polar. Traduzindo isso tudo, a questão pergunta: qual dos 5 compostos é mais polar? Ora, se a gente olhar, pensando nos dois critérios, a massa é muito semelhante, são cadeias longas em todos os casos. Então, o desempate, por assim dizer, vai se dar pelo tipo de interação dessas moléculas. Então, eu teria que de cara olhar que o licopeno, primeiro, só tem carbono e hidrogênio, totalmente apolar. O alfa-caroteno, da mesma forma. O gama-caroteno também. Todos só têm C e H, hidrocarboneto apolar. Eu vou ter que ficar entre capsorubina e alfa-criptoxantina. Se eu olhar a primeira, eu tenho um OH, 2 OHs, hidroxila, o que marca a ligação de hidrogênio, H e O. E também 2 carbonilas, C-O. Na de baixo, eu só tenho uma hidroxila, ou seja, ambas são polares, porém, quanto mais ligação de hidrogênio fizer, mais polar será. Logo, quanto mais hidroxilas tiver, mais polar, mais afinidade com a água, migra lentamente. Então, a resposta é letra D, capsorubina. Pera, B?
D de dado. D de dado. Isso, Capsorubina. Caramba, é muito complicado, porque tem que ter muito conhecimento prévio, né, professora? Tem que saber de função, tem que saber do tipo de interação, tem que saber das propriedades, então são todos os saberes conectados, que é a tendência agora, né? As provas são mais conteudistas de fato e relacionando os conhecimentos dos 3 anos, né? E como não se assustar com tudo isso, professora? Eu gosto sempre de sugerir que eles leiam, que eles marquem aquelas informações que eles julgam. Isso é um treinamento, né? De aprender a ler e buscar as informações que são essenciais, né? E não se assustar com o excesso de dados, né? Porque aqui tem tanta informação que eles podem ficar achando que precisam usar aqueles números e não precisam, né? Então, um exercício que eu sempre sugiro aos meus alunos é irem lendo as questões e aprendendo a discernir o que é informação relevante para aquela resolução do que não é. Então, é muito estudo, é muito treino mesmo. Nesse caso, é exercitar. Interpretação de texto também. Sim. Professora, e costuma aparecer questões desse tipo com outros assuntos? Muito. Esse é um tema que cai bastante, porque como você falou, né, ele pode aparecer em outros campos do saber também, né? Então, como os compostos, eles perpassam outras áreas, às vezes eles vão falar das vitaminas, já caiu uma questão assim também, das vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura, e das hidrossolúveis. De novo, eu estou discutindo solubilidade de composto orgânico. E aí era uma questão que relacionava com biologia, com a função daquela vitamina no organismo, mas para saber qual era a preferência, né, a melhor, a ideal, eu tinha que discutir a questão da solubilidade. Então ela aparece bastante. Show de bola. Então, chega cá para frente. Professora, eu não posso deixar você sair daqui sem dar aquela dica classe A, por gentileza. Uma dica, né? A gente vai sempre achando que vai ter uma receita de bolo que vai dar o caminho. Eu acho que sempre é refazer as avaliações, as provas, ver as videocorreções da hora do Enem, e é fazer esse estudo a partir das questões, né? Fazer esse levantamento, tem vários sites que tem isso, tem um blog do Enem, inclusive, né? Onde coloca os temas, os níveis de dificuldade, os assuntos que são mais recorrentes, e fazer questão anterior. Eu acho que é a partir daí que você percebe as fragilidades, né? Porque o aluno chega no último ano achando que vai pegar o livro e vai estudar do início. Não vai. Ele tem que ir à teoria a partir do exercício, porque, eu repito, a maior dificuldade deles não é no conceito, é na leitura e apropriação desse conceito para investigar aquela situação, problema. Então, eles precisam conseguir dar esse salto daquilo que eu domino para como eu interpreto uma situação real e aplico aquele saber, né? Show de bola, professora. Muitíssimo obrigado mesmo. Prazer foi meu, obrigada. Pode sempre. Com certeza. O nosso convidado é estudante no curso de Engenharia Química da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e já mergulhou no mundo da pesquisa científica para resolver problemas sérios. Ele é um dos pesquisadores que desenvolveu o método para eliminar resíduos de antibióticos no esgoto. O nome dele, Vinícius Calneto. Por gentileza? Tudo bom, Olá, Vinícius? Tudo certo? Seja bem-vindo. Obrigado. Vinícius, de onde exatamente vêm esses resíduos e por que é tão importante tratá-los? Então, a relação entre fármacos em águas residuais é bem prática. E, aliás, águas residuais, toda vez que eu falo isso, eu estou me remetendo àquele esgoto que já passou pela estação de tratamento de esgoto, as ETEs, e já está pronto aí para ser desembocado num rio ou, se não, recirculado no sistema hídrico. Mas, enfim, fármacos e águas residuais, eles advêm aí, assim, da gente, quando a gente consome algum antibiótico ou qualquer outro medicamento, o corpo ele não absorve todo o medicamento. Então, essa parte que não foi catalisada, ela é excretada. E como tudo que a gente excreta vai para o esgoto, acaba que o esgoto chega lá com todos os outros dejetos, mais os antibióticos. E o grande problema da questão é que os atuais tratamentos de esgoto, os tradicionais tratamentos de esgoto, eles não conseguem eliminar totalmente esses fármacos. Então, as águas residuais acabam saindo, apesar de limpas, dentro de todas as normas já pré-definidas, elas acabam saindo com traços de antibióticos. E esse problema se torna muito importante porque, assim, devido à grande bioafinidade dos medicamentos, eles são, assim, compostos muito ativos. Ou seja, qualquer oportunidade do remédio agir, ele vai estar agindo. E se você pensar que esses medicamentos estão diluídos em água e que a água ela tem acesso livre para qualquer tipo de micro-organismo na face da Terra, incluindo a gente, é muito complicado. Porque, assim, você vai estar tomando água todo dia e todo dia você vai estar recebendo doses, mesmo que pequenas, de antibiótico, por exemplo. E com essa dose
excessiva e não necessária de antibióticos diária, você começa a desenvolver uma resistência, ou se não, a você dar à bactéria uma resistência que ela não precisava ter. Por exemplo, você tomou o antibiótico que você não precisava e você ficou doente. Aquele antibiótico que você tomou não vai servir mais para aquela bactéria. Você vai ter que precisar de um outro tratamento mais forte. E pensa comigo, se você continuar nesse ciclo tempo suficiente, a gente vai chegar num estágio em que a humanidade vai ter uma superbactéria e ela não vai conseguir ser morta por nenhum tipo de tratamento. Vai ser resistente a tudo, né? Sim, e, isso não é nada legal. Então, a gente precisa muito diminuir essas doses de antibióticos nas águas residuais, não só pela gente, mas pelo meio ambiente, sei lá, pelos peixes, Mas sabe? eu queria saber, no meio ambiente, qual é o impacto? É um impacto muito grande. Por exemplo, bactérias decompõem corpos mortos. A putrefação ela é diminuída com uma grande quantidade de antibióticos no meio ambiente. E isso causa um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, é muito importante a gente eliminar. Destrói ecossistemas inteiros, né? Vem cá, quais são os métodos que vocês estão estudando, estão trabalhando em cima? Então, durante 2 anos agora, em 2018, já está fazendo. Eu estou aí em conjunto com a minha professora, a professora Veronice Santana, e a mestranda, agora doutoranda no caso, mas na época ela era mestranda, Sabrina Giordani. A gente chegou numa solução para um tratamento alternativo a esses das estações de tratamento de esgoto, e é a fotocatálise heterogênea. Como é que é? Peraí, é complicado o nome. Como é que funciona? Explica como é que funciona. Calma. É só um nome, como tudo na ciência, é um nome bonito para uma coisa muito fácil. A fotocatálise heterogênea. Foto vem de luz. Fóton, do salto quântico, que a galera vem no ensino médio em física. Então, você vai usar a luz. A catálise vem de reações catalíticas lá da química. Ou seja, vai ser uma reação com a ajuda da luz que vai quebrar uma molécula. Catálise de uma molécula é a quebra dela. Beleza. Então, e a gente agora tem heterogênea. A heterogênea vem da suspensão que é usada. Por exemplo, a gente degrada efluentes numa solução aquosa. Essa solução, ela tem um catalisador. Aquele mesmo catalisador que a galera aprende aí em cinética química, que ajuda a diminuir a energia de ativação. É esse mesmo catalisador, só que aplicado em fotocatálise. E então, isso é uma suspensão heterogênea, ou seja, tem a solução aquosa com água residual e o catalisador na fase sólida, que é um pozinho que a gente joga ali. Entendi. Então é um pozinho que tem, lógico, não é um pozinho simples, todo trabalhado e pensado para isso, que junto com a ação da luz acaba quebrando essas moléculas. Exatamente. É uma quebra através da luz de uma solução qualquer, com a ajuda de um catalisador para acelerar todo o processo. E é uma solução barata? É uma solução extremamente barata. Assim, esse método da fotocatálise, ele é barato, ele é rápido, ele é fácil de ser implementado. E ele também, ele não pode ser assim, só usado para antibióticos. Ele pode ser usado assim numa indústria têxtil, por exemplo, que você tem vários corantes sendo jogados ali em tanques de sedimentação, por exemplo. Se você aplicar a fotocatálise, esse tempo de tratamento de efluente, que é o que sai da fábrica, ele diminui muito. E em relação ao custo, nesse projeto a gente utilizou uma técnica de produção de catalisadores que ela não usa altas temperaturas. Então, sai mais barato porque você evita aí calcinação, enfim, que é alguns processos muito chatos que você tem que fazer e que demanda tempo e dinheiro, e que ninguém gosta disso, né? Show de bola. Então, vocês, além de descobrirem uma forma, um processo, uma forma de quebrar essas moléculas e tal, vocês descobriram um método, uma forma de construir esse catalisador. Foi uma adequação aí que deu certo. Assim, às vezes a gente não tem todos os instrumentos que a metodologia precisa, apesar de seguir a metodologia, a gente pode adequar ela para as nossas necessidades e acabou sendo muito bom. Bom, pelo que eu vi, o projeto envolve muita biologia também. Sim, a gente tem biologia, física, química, engenharia. A biologia, ela entra na parte da interação dos fármacos com o que está lá dentro. Tipo assim, a gente tem que saber como funcionam os antibióticos na água, as interações do antibiótico com o catalisador, porque através das relações a gente consegue entender os mecanismos químicos. E a gente já entra em química, com mecanismos reacionais, também para saber do comportamento da molécula da ciprofloxacina, Caramba! Que é o antibiótico que a gente estuda, o tamanho da molécula e afim. E a gente tem a parte da engenharia aplicada no projeto também, que são os planejamentos experimentais que possibilitam a gente conseguir mais com menos recursos, ou seja, conseguir os mesmos resultados que a gente conseguiria, só que fazendo menos experimentos. Então, é muito interdisciplinar. E de onde surgiu a ideia desse projeto? Então,
Na faculdade, todo professor tem uma área de pesquisa própria. E a professora Veronice sempre trabalhou com fotocatálise. Então, juntamos eu e a Sabrina e a gente foi estudar o comportamento da fotocatálise nos antibióticos, porque a gente sempre via muito corante, muitas outras áreas que já estava muito saturado de artigos publicados. E a gente também foi muito influenciado porque na nossa região tem uma grande empresa farmacêutica, a produtora de genéricos, e a gente pensou em que, quem sabe, no futuro, talvez não tão próximo, aplicar isso lá no processo deles também. Show de bola. E vem cá, vale a pena se envolver em pesquisa já na faculdade? Vale muito a pena, porque muitos pensam que não vão dar tempo, que não vão dar conta, mas a gente consegue dar conta. É tudo, assim, extremamente regulado, muito regrado. E também tem uma parte que você conhece muitas coisas que você não conheceria, ou também que você vai conhecer, mas você vai conhecer depois. O que possibilita você a chance de um aprendizado muito melhor quando chegar a sua vez de aprender na sala de aula. Vem cá, qual o seu recado para aquela galera que ainda está em dúvida se segue ou não em alguma área da química? Química ou engenharia química, apesar dos nomes parecidos, elas são bem diferentes, então eu aconselho a galera a ler sobre e principalmente a procurar pessoas que já estão na área. Porque assim, a química ela é mais micro, é mais reacional, em pequenas partes, é um estudo mais dedicado ao laboratório. A engenharia química é uma engenharia de processos, é uma engenharia industrial. A gente pega o que a química estuda e aplica para uma indústria, para uma cadeia produtiva e várias outras áreas. Então, a dica para esse pessoal é leia sobre, pesquise, fale com quem está na área, porque isso é muito importante, quem está estudando, quem está trabalhando. E não se deixem pelos nomes, porque às vezes eles podem dizer o que você não espera. E para quem quer saber um pouco mais sobre tudo que a gente conversou e sobre o seu projeto também? Sobre esse projeto, você pode pesquisar muito no currículo Lattes da professora Veronice, ela é uma especialista em fotocatálise. Lá vai ter vários artigos sobre o assunto, não só sobre antibióticos, mas sobre corantes, sobre zeólitas, óxido de zinco, vários assuntos assim muito variados, mas que relacionados à fotocatálise. E agora em setembro vai ser a dissertação da Sabrina, que é a mestranda que me ajudou nesse projeto, e também quem quiser uma explicação completa sobre o assunto vai poder encontrar lá. Show de bola, Vinícius, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, parabéns pelo projeto. Obrigado. Dá que vai. Tá vendo, galera? O conhecimento pode deixar o mundo à nossa volta mais sustentável e seguro. Então, bora estudar. E um dos caminhos você já conhece, youtube.com/TV Escola. Bom, acessa o canal e se inscreve, hein? Até mais. PGM 414, bloco 2, cena 3, take 2. Saca. Olha! De novo, uma hora você consegue, vai tentando. 400 programas ainda não conseguiu. Pô, navalha não. Navalha não, senhor. Pode ir.